Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer a nossa aula de exercício da matéria de ética e moral. Vamos lá? Bom, então vamos começar com a questão do Enem, que diz assim: o brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro da corrupção, revela a pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com a Brusandanga, corrompida nação fictícia de Lima Barreto. O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao ser humano. Porque as normas morais são. Então ele quer saber nessa questão o que são as normas morais. Aí a questão A diz assim: decorrente da vontade divina e por esse motivo utópicas. E lembra que a gente viu que não é uma questão divina, são um conjunto de regras estipuladas para uma determinada sociedade. Então não é algo divino, é algo decidido ali, pode ser em conjunto ou não, mas que tem por trás uma moral religiosa, social, entre outras coisas, lembra? Então a não é. Bom, parâmetros idealizados cujo cumprimento é destituído de obrigação. Então também não, porque é necessário o cumprimento dessas normas sejam realizados, porque senão tem como consequência, muitas vezes pode ter por exemplo, uma penalidade judicial, que a gente também tinha visto na aula. A C. Amplas e vão além da capacidade do indivíduo de conseguir cumpri-las integralmente. Então, ela não tem que ser algo, né, além do que o indivíduo consegue cumprir, porque elas têm que ser coisas práticas do dia a dia. Então, tem que ser realistas, né? Bom, e a D, criada pelos homens, que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Então é isso, né, que a gente tinha visto, que são umas normas, conjunto de normas criadas pelo homem e qual eles mesmos devem se submeter. E a E, que é cumprida por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. Então não é, porque aí fica só no âmbito jurídico, e não é isso. A moral, ela é o conjunto de normas que serve para todos. Bom, com isso a questão certa, então, é a questão D. Bom, já na questão 2 da UP, ela fala assim: o que é ética, o que é moral? No encaminhamento dessas questões, precisamos voltar ao sentido originário da ética e da moralidade. Todas as morais, por mais diversas, nascem de um transfundo comum, que é a ética. A ética somente existe no singular, pois pertence à natureza humana, presente em cada pessoa, enquanto a moral está sempre no plural, porque são as distintas formas de expressão cultural da ética. Bom, então esse texto está falando um pouco sobre o que a gente viu na aula, né? Mais ou menos a definição de ética e de moral, como elas estão relacionadas entre si. E aí a questão é, acerca desse assunto, analise os seguintes itens. Primeiro, a ética se constitui como ciência da moral. A ética é teoria, parte do fato e da existência da história da moral. Que é exatamente o que ele colocou ali no texto, né? Que é a ciência que estuda a moral, que foi tudo que a gente viu na aula, que faz de como ela se relaciona, tá? Então essa primeira tá certa. Bom, aí na segunda, a esfera da ética é o campo de investigação da moral, a área da filosofia que fundamenta as questões dos valores. Isso não é verdade, porque a moral não estuda a ética, é o contrário, né? A ética que estuda a moral e assim modifica a moral. Lembra que a gente viu? Então essa 2 está errada. Bom, a 3. A moral é a área da filosofia que procura investigar todos os problemas apresentados pelo agir humano relacionados com os valores éticos. Bom, essa retorna um pouco sobre o que está descrevendo de cima, né? Que é como se a moral investigasse a ética e não, é o contrário. Então ela também está errada. Agora a 4. Um dos grandes problemas da ética diz respeito à polêmica entre o relativismo moral e ética objetiva, ou seja, os que defendem que os valores éticos são objetivos e universais e os que enfatizam
é que toda moral é relativa a determinada cultura. Então isso é verdade, né? A gente viu que os valores éticos, ele tem esse objetivo de ser universal, né? A gente viu até alguns filósofos que defendem isso. E aí, enquanto a moral, ela vai variar de acordo com a relação com aquela determinada cultura, que vai depender do espaço, das condições geográficas e tudo mais que a gente já viu. Bom, e aí a 5, a filosofia moral, mesmo sendo uma só em princípio, constituída de preceitos concretos que orientam o comportamento humano e lhe dão forma, há de mudar conforme vai mudando o material histórico. E é aquilo que a gente viu, que a moral ela vai mudando ao longo do tempo, né? Que é esse material histórico, que é essa mudança que vai acontecendo entre a história de um determinado local, de uma determinada cultura e assim por diante. Bom, então Jean-Paul Sartre é um dos filósofos mais representativos do existencialismo, com sua defesa incondicional da liberdade e do sentido ético da existência do ser humano. Então estão corretos. Então a gente viu que estão corretos. A questão 1, né? A 1, a 4 e a 5, né? Então a questão C que tá certa. Tá bom? Bom, agora essa da Unicamp. Porque a ética voltou a ser um dos temas mais trabalhados do pensamento filosófico contemporâneo. Nos anos 1960, a política ocupava esse lugar e muitos cometeram o exagero de afirmar que tudo era político. Aí, a partir desse fragmento sobre a ética e o pensamento filosófico, é correto afirmar que o tema foi relevante na obra de Aristóteles e apenas recentemente voltou a ocupar espaço central na produção filosófica. E a gente viu que não, que vários momentos da história, vários filósofos discutiram a ética, reviveram a ética como uma discussão dentro da área da filosofia. Bom, a B. Os impasses morais e éticos das sociedades contemporâneas reposicionaram o tema da ética como um dos campos mais relevantes para a filosofia. Isso é verdade, não é? Então, as questões éticas da sociedade, as questões morais que a gente vê hoje o tempo inteiro falando na TV, na mídia, tornaram essa discussão relevante, principalmente no campo da filosofia, certo? Aí, bem, a C. O pensamento filosófico abandonou sua postura política após o desencanto com os sistemas ideológicos que eram vigentes nos anos de 1960. Então, não, apesar de questões ideológicas, né, o pensamento filosófico ele continuou produzindo material e continuou pensando sobre questões políticas, como a gente já viu no existencialismo, como a gente agora viu em ética e moral. E a D. Na atualidade, a ética é uma pauta conservadora, pois nas sociedades atuais não há demandas éticas rígidas. E é exatamente o que a gente discutiu na questão B, né? Todos esses impasses das sociedades que a gente vive atualmente fizeram que essa questão voltasse à tona de uma maneira bem evidente. Então, essa D não está certa. Com isso, a resposta certa é a B. Bom, aí a questão 4 da Unesp. Então, todos os alemães dessa época são culpados? Essa pergunta surgiu depois da guerra e permanece até hoje. Nenhum povo é coletivamente culpado. Os alemães, contrários ao nazismo, foram perseguidos, presos em campos de concentração, forçados ao exílio. A Alemanha estava com muitos outros países da Europa, impregnada de antissemitismo, ainda que os antissemitas ativos assassinos fossem apenas uma minoria. Estima-se hoje que cerca de 100.000 alemães participaram de forma ativa no genocídio. Mas o que dizer dos outros? O que viram seus vizinhos judeus serem presos ou os que levaram para os trens de deportação? Ao tratar da atitude dos alemães frente à perseguição nazista aos judeus, o texto defende que os alemães comportaram-se de forma diversa perante o genocídio, mas muitos mostraram-se tolerantes diante do que acontecia no país. Isso é verdade, foi o que ele falou, que uma parcela da população apoiou e outra não.
Bom, a B. Esse tema continua presente no debate político alemão, pois inexistem fontes documentais que comprovem a ocorrência do genocídio. Isso não é verdade. A C. Esse tema foi bastante discutido no período de pós-guerra, mas é inadequado abordá-lo hoje, pois acentua as divergências políticas no país. Também é errado, é importante abordar esse tema para que não se repita, né? Os alemães foram coletivamente responsáveis pelo genocídio judaico, pois a maioria da população teve participação direta na ação. E não é o que ele fala no texto, né? Que é uma pequena parte ainda, é uma minoria, certo? E aí, os alemães defendem hoje a participação de seus ancestrais no genocídio, pois consideram que tal atitude foi uma estratégia de sobrevivência. Também não, né? Bom, com isso, a questão correta é a questão A, né? Essa questão é importante porque, embora ela não fale diretamente da ética ou de moral, ela fala de ética e moral, né? Porque as pessoas que apoiavam e as pessoas que não apoiavam, elas tinham uma visão de ética diferente, né? Diferente, a moralidade naquela época é diferente da moralidade de hoje. Então, hoje a gente acha isso errado, mas naquela época a moral permitia que assassinatos como esse ocorressem, tá bom? Bom, aí nessa questão 6, aí tem um quadrinho que a Mafalda diz assim: Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. É tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o que. Aí a mãe dela fala: Inquilino? Que inquilino? Ela: Esse que a gente tem aqui dentro. Aí a pergunta diz assim: A figura do inquilino a qual o personagem da tirinha se refere é o A. Constrangimento por olhares de reprovação, costume importuno aos filhos por coação, consciência da obrigação moral, pessoa habitante da mesma casa e temor de possível castigo. Então, pensando, né, a Mafalda faz uma brincadeira, dizendo que é tipo a consciência dela, né? Então, a nossa consciência, a gente já falou, né? Porque são de coisas, de uma moral já determinada pela sociedade, que diz que não pode fazer aquilo. Então, a questão certa é, é a questão C, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero que todos estejam bem, que tenha sido proveitoso essa nossa aula e até a próxima. Tchau!